Nós temos aqui todas as condições, as condições práticas para o teu negócio, né? O ambiente, mas nós temos, além disso, nós temos um ambiente de cooperação e de conexão com empreendedores, empresários e investidores. Produzir partes da tua máquina aqui e importar, vamos dizer assim, você fala com um importador lá da China, por exemplo, eu tenho vários contatos de pessoa na China que faz o quê? Eles fazem os discos das grades, independente do tamanho que você quiser, seja disco liso ou dentado, eles trazem o eixo, os discos, as roelas, as polca, tudo, os mancal, do jeito que você quiser, aí você fabricaria só o quadro aqui. Olá, meus amigos, aqui é Rodrigo Macharete do canal Paraguai Segunda Pátria. Como vocês estão? Gostaria de dar boas-vindas aos nossos novos inscritos. Estamos aí, gente, chegando nos 4.000 inscritos, né? Estamos aí com 3.950, 3.948 inscritos. Então, se você está chegando agora no nosso canal, aproveite esse momento e já faça a sua inscrição. É de graça, não paga nada. Dá um like aí para fortalecer, quem já é inscrito também, tá? E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? E deixe um comentário de onde você está falando, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E, se puder, compartilhe também o nosso conteúdo. Pessoal, estamos aí, gravamos um vídeo semana passada, estamos mais ou menos gravando aí em torno de um vídeo por semana, tá? Mas queremos trazer aqui vídeos com muitas informações. Esse vídeo de hoje você não pode perder. Você que é empreendedor, empresário, está de olho no Paraguai, já está com as malas prontas, ou chegou hoje de paraquedas nesse vídeo aí, tá? Mas já sabe que você como empreendedor sabe que é preciso mudança. A mudança, às vezes, ela nos obriga, né? Ou seja, é como aquele velho ditado, né? A gente não escolhe a guerra, mas a guerra nos escolhe. Então, se você é empreendedor, se você é empresário, você sabe muito bem que você não pode, diante de umas circunstâncias, ou de várias circunstâncias que estão mudando a cada momento, você não pode ficar parado. Você tem que tomar iniciativa. E às vezes a iniciativa é uma mudança de rumo. Quem sabe até mesmo uma mudança de país. Então, pessoal, inclusive essa semana entregamos mais documentos. Vou deixar a imagem aí, tá? De mais clientes nossos que nós entregamos documentação, tá? Aí tá a imagem aí do nosso amigo, documento dele e da sua esposa, tá? E também nós recebemos aí o empresário de Minas essa semana para dar entrada na sua cédula. E nós fomos, né, depois de ter feito todas as atividades que precisávamos fazer na Identificações, fomos a Santa Rita ontem. Aproveitei e levei o meu cliente que tem interesse, né, em fazer investimento no Paraguai. E ali nós nos encontramos ali, né, com o Fernando Reiter ali da Imobiliária Razeira, que estava ali com o empresário e biólogo Rogério, né, de Curitiba. E nós fizemos uma reunião virtual, né, com outro empresário, o Marcelo, lá de São Paulo, né. Ele desenvolve lá equipamentos agrícolas, né, para o setor agrícola, e está muito interessado em mudar as suas atividades para o Paraguai. Tá? Então, foi uma reunião muito proveitosa, muito interessante. Vou deixar essa reunião, pedaços dessa reunião, após aqui a minha fala, você não pode perder, tá? Então, assim, se você precisa de uma assessoria no Paraguai de documentação, assessoria de viabilidade de negócio, vamos deixar o contato na tela durante todo o restante do vídeo, tá? Mas assista aí o bate-papo entre empresários, tá? Seu Edmilson, do ramo aí do turismo, né? Ele trabalha também com comercialização de veículos e ônibus para viagem, para turismo, enfim, né? Dentre outras atividades e investimentos que ele tem no Brasil, está aí conosco, concluindo a sua documentação, justamente para também vir investir no Paraguai e não perder as oportunidades que estão surgindo, tá? Com o Rogério, biólogo, tá? E empreendedor, empresário de Curitiba, que também está vindo aí, o Fernando Reiter, e
o Marcelo, lá de Matão, São Paulo, e nós participamos, aproveitamos a reunião com ele, batemos um papo muito legal, e vamos deixar para vocês essas imagens, tá? E o nosso contato na tela. Pessoal, tamo junto, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Certo. Produzir partes da tua máquina aqui e importar, vamos dizer assim, você fala com um importador lá da China. Por exemplo, eu tenho vários contatos de pessoa na China que faz o quê? Eles fazem os discos das grades, independente do tamanho que você quiser, seja disco liso ou dentado, eles trazem o eixo, os discos, as roelas, as polcas, tudo, os mancal, do jeito que você quiser, aí você fabricaria só o quadro aqui. Entende? Por questão de volume, porque trazer o quadro de lá ocuparia muito volume dentro de um container e não seria competitivo, né? Porque o Brasil está aí do lado. O Brasil faz a mesma coisa, né? Só que o Brasil, então você importa os discos, importa o eixo, importa o mancal e a estrutura você fabrica ela aqui, né? Aí você se torna competitivo. Aí você pode bater de frente com qualquer marca que eles não vão ter produto para competir contigo no preço. Devido ao custo, né, e o valor. O custo, né? O material na China é baratíssimo. Sem contar o custo do Brasil que ele enfrenta lá. Não, lógico, Brasil lá de você paga importação, tudo. enfim. Só aí você já se torna muito competitivo. Direito trabalhista e uma série de outras coisas. Aqui, na verdade, eu vou te falar, eu cheguei a faturar uma empresa pequena, vamos dizer, nós funcionários, 1,5 milhão por mês, na época de Bolsonaro. Agora a gente caiu o faturamento demais e está faturando 200, 300 mil mês hoje. Olha lá o mês que fatura. Então, assim, hoje a gente percebe aqui que é aquela corrida no rato. A gente está igual o rato correndo lá. Trabalhando mais, ganhando menos. Trabalhando mais, ganhando menos. Isso, exatamente. O trabalho segue o mesmo, só o lucro que diminuiu. Eu acho assim, Marcelo, nós temos aqui todas as condições, as condições práticas para o teu negócio, né? O ambiente, mas nós temos, além disso, nós temos um ambiente de cooperação e de conexão com empreendedores, empresários, investidores. Por exemplo, você pega aqui o seu Edmilson, né? Pode ser um potencial investidor para o teu negócio ou ele conhece muitas pessoas que podem. Porque é o seguinte, o teu negócio, a tua expertise, a tua experiência, a tua força de vontade que você tem aí, vamos dizer assim, a gente precisa achar o tal do investidor anjo, pegar você aí, te ajudar a vir para cá, entendeu? Claro. E fazer, é lógico que fazer uma visita para você aí, você mostrar o teu potencial, mostrar o teu negócio, entendeu? Nós podemos te ajudar nisso aí, tá? Te colocar em contato com esse, porque é o seguinte, da mesma forma que você tem a tua mão de obra, a tua especialidade, o teu negócio, nós temos do outro lado pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm recurso, querem trazer para o Paraguai, mas eles precisam, o que eu vou fazer com o meu dinheiro no Paraguai, entendeu? E às vezes o objetivo é encaixar os interesses, né? De repente uma oportunidade. Essa é Aqui nós temos contato com pessoas, eu vou só te citar um exemplo. Seu Edmilson é de Minas, essa semana já recebemos outro, o Reginaldo mesmo que te indicou pra gente, né? Que mexe com a plantação aí. Ontem à noite eu recebi o contato de um investidor da Austrália, um rapaz, o pai é fazendeiro no Mato Grosso do Sul e está há 10 anos lá. E ele quer comprar terra aqui no Paraguai e as dúvidas dele eram sobre grilagem, direito sobre a terra, segurança, né? A segurança jurídica. Ele quer comprar e quer arrendar a terra, entendeu? Então só para você ter uma ideia, né, do nível de investidores que a gente tem, não só do Brasil, de fora também. Entendeu? E você comentou que você está com um plano até de fazer uma visita para nós aqui nos próximos dias. O que
Claro, Certo. entendi. É vim conhecer o Paraguai. Bom. Imprensa começou a ter muito, infelizmente, está complicado esse país. Sim. Aqui tudo, Marcelo, que o senhor for produzir aqui tem mercado. Não só pensar em exportação, mas internamente, porque tudo aqui vem do Brasil. Tudo aqui vem do temos Brasil. fábrica. Tudo. Na Então, verdade, ele seria um fabricante dentro do Paraguai. exatamente. Então O você vai produto que o concorrer, pessoal tá indo buscar a lá alíquota fora. de imposto aqui ela é baixíssima. É baixíssima. Você vai ter O teu lucro, um lucro maior com o mesmo trabalho que você tem aí. Porque Na as empresas realidade, já ele vai compram lá. ampliar o mercado dele, Claro. porque você tem teus clientes no Brasil que não deixarão de ser teus clientes. Sim, com certeza. Muito pelo contrário, de repente você vai poder até dar uma vantagem para Claro, eles, eles são estando três. aqui. Entendeu? Então você vem para cá atender o mercado interno e continua com os teus clientes no Brasil. Também. Você supre a demanda que existe aqui. Exatamente. Ótimo. Tá? Então a gente fica à disposição. Inclusive depois eu vou passar o contato do Fernando para você, caso você tenha mais alguma dúvida, porque o Fernando é filho de agricultor, né? Tá ligado ao setor agrícola. A gente tem agricultura tem também. agricultura aqui também, né? E a parte imobiliária rural e urbana e de negócios está aqui. E como nós vendemos áreas agrícolas, a primeira coisa que o cliente precisa quando ele compra uma área agrícola é maquinário para abrir essas terras, né? Preparar esse solo, né? E a primeira coisa que ele busca sempre é equipamento novo. Equipamento novo, que tem alguma... E daí ele tem a garantia, ele tem a assistência técnica ali, né? E aí ele também sabe que ele vai trabalhar e não vai se incomodar. Exatamente. Beleza, ótimo. Se por caso você tiver alguém que tem interesse em alguma coisa, pode vir visitar aqui, fica à vontade. Eu vou ver se daqui a uma semana, mais ou menos, ou 15 dias, eu vou estar aí para visitar também, para a gente ir amadurecendo as ideias. Maravilha, tenho Eu posso dar uma certeza. ideia? Seu Edmilson quer dar uma ideia aqui. Fala aí, seu Edmilson. Perdão por teu nome aqui, eu... Marcelo. Marcelo? Então, Marcelo, meu nome é Edmilson, prazer. Olha bem, mediante o que você falou aqui, de repente, para facilitar, não sei se é viável, se você tivesse uma filmagem do teu negócio, um negócio assim passando aqui para eles, no caso dele falou investidor anjo, já facilita anteriormente para chamar a atenção de um possível companheiro aqui, você tá entendendo? Ou de outro lugar, que queira, né, fazer essa transferência sua para cá, que é uma transferência mais sólida, seria um negócio mais sólido. Não que você não tenha condições de vir, estou falando assim, é um parceiro para agregar, não sei, de repente uma filmagem que você fizesse aí um negócio qualquer, passasse para um deles, já facilitava o negócio, adiantava o... Isso. Claro, mostra a fábrica. É só uma ideia, Sim, né? exato. Não, claro, isso é fundamental. Eu sei que você tem algumas imagens na internet já, no teu próprio WhatsApp, você tem algumas coisas, mas se você conseguir produzir um conteúdo exclusivo para isso, tá? Mas desde já você já pode nos considerar teus parceiros aqui para te assessorar, tá bom? Pode contar com a gente, tá bom? Ok, então Marcelo, então estamos conversados? Fica prazer aí. Prazer. Vamos continuar aí, contato. Um abraço. Abraço. Até mais, Fernando. Ô, Marcelo, tchau, tchau. Se você pegar, olha só, vamos falar de subprodutos do arroz. Por exemplo, a casca do arroz. O que você pode fazer? Você pode fazer compostagem, você pode fazer briquetas, você pode fazer carvão, você pode fazer um montão de coisa, né? Derivado da casca, que é o bagaço. E sabe o que os caras fazem com a casca do arroz aqui? Joga fora. Joga fora, porque produz demais. O que ele vai fazer com tudo aquilo ali? Então eles ainda não se despertaram. O foco dele então, é só o arroz. É só arroz. Ele acha que só arroz dá É dinheiro. beneficiamento do arroz e pronto. Então você já imaginou se você pega aquele subproduto que para eles é lixo, é considerado um lixo, entendeu? Você pega só aquele produto e você começa a trabalhar ele. Aí você vai na China. Isso é só um exemplo. Dos Tem milhões. o exemplo da tripa. Nossa, você pega, você vai na China, você traz as briquetadoras, faz a briqueta, faz o carvão você exporta para o mundo inteiro. O carvão ele é muito aceito no mundo inteiro. Gente, você tem uma fábrica de dinheiro na... Não, isso é só um negócio. É igual o pessoal da fábrica de tripa. Eles estavam em Colina, São Paulo. O sócio deles na Alemanha, o sócio dele falou, vai para o Paraguai. Ele
falei, mas por que Paraguai? Ele falou, Paraguai? Ele falou, vou te explicar. Ele falou, mas primeiro você vai lá, compra uma área de terra, eu vou te dar um dinheiro para você construir a tua fábrica. Entendeu? Eu vou te dar sem precisar você me repor esse dinheiro. Eu quero o Paraguai. Eles têm a Europa inteira, eles vendem tripa para a Europa inteira. Sim, potencial grande. Ele falou gigante. Ele falou assim, ó, Paraguai é livre de febre aftosa, livre de carbúnculo, livre de gripe aviar, livre de peste porcina, todas essas contaminação que no mundo inteiro, hoje, imagine, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos, Sim. Tiveram que abater milhões, no Brasil mesmo, com esses frangos. O Paraguai é livre, então é livre dessas pestes, vamos dizer assim. Isso faz com que o nosso produto lá fora tenha um valor. Essa vertente aí é o seguinte, isso tem muito jogo de interesse, né? Nossa. A China quer baixar o custo, ela inventa a febre do boi, do morcego, do macaco, inventa tudo quanto há. Mas quem é hoje em dia no Brasil paga? tem até o boi China. Essa Você tem brincadeira, ideia? né? Pra você ter ideia, existe no Brasil o boi China. Por quê? Porque eles botaram tanto entrave com esse negócio. Aí baixa-se o preço do produto, aí eles vão e compram. Então, aí eles compram, daí eles podem comprar, né? E vocês têm aqui uma oportunidade grande que está se mantendo, começando a se projetar numa das maiores fábricas de celulose da América Latina, né? Sim. Curupati aqui em cima. Sim. Então, eu nem sabia disso. Conversando lá no Brasil, um amigo nosso que é diretor da Komatsu, cliente meu, virou amigo, a gente está sempre lá. Sim. Da área florestal, ele falou, eu preciso conhecer isso, que eu tenho que vender máquina lá. Interessante. E a máquina não custa R$50, Sim, tá? imagino. É máquina para plantar o pinus, não para colher só, para plantar. Imagine, nós temos um solo perfeito. Aí eu falei para ele, E a terra ainda é barato aqui. para baixo aqui que tem umas plantações grandes, né? Se eu mostrar para vocês, vocês ficam eucalipto. doidos, vocês vão falar, não. Então assim, A topografia é muito interessante, né? eu nem quis falar para esse Marcelo porque é um outro negócio diferente, mas o produtor, esse amigo nosso, era diretor de uma linha de produção da New Holland. Ele foi lá parar nas plantações de coco lá da Sococo, porque os caras queriam um trator que pulverize a copa do coqueiro. Por causa Da broca. É uma broquinha, tá? Ele foi lá para ver qual seria a maneira mais fácil e viável para fazer. E logo depois, uns dias depois, ele foi demitido da New Holland. Agora ele voltou para o Brasil, que ele é mexicano. Eu falei, eu gosto de ver isso, entender o que o produtor precisa. Então nós já discutimos assim, algumas coisas de modificações em máquinas que ele tem feito, né? Que nada mais é que um trator de esteira. Adaptado. Adapta ele para a necessidade que você Para cortar o pinus, para colher o pinus, para plantar o pinus, no caso o eucalipto, Pulverizar. pulverizar, fazer o que você quiser. Ele falou, o que você quiser dá para fazer, né? Então a oportunidade existe. No Brasil também tem bastante. Claro que tem. O problema, eu acho que lá a gente ganha mais dinheiro, inclusive. No entanto, Pelo volume, né, eu acho. só que você perde todo o teu dinheiro jogado fora no lixo com imposto. Sim. É o governo, é o Estado, né? O intermediário. O Estado. O Estado é o sócio inconveniente, né? Esse Inoportuno. que é o né? problema. Pode até ganhar mais lá, mas que garantias você tem? Não, é jurídica nenhuma. Jurídica e depois e a parte econômica. Você pode achar que está ganhando bastante dinheiro, mas quando você no fritar dos ovos ali, você vai falar, o que sobra é muito pouco, Fernando. Você aplica, você investe, aquilo vai gerar mais imposto, mais responsabilidade e até uma criminalização no caso do agricultor. O agricultor foi criminalizado no Brasil. Você vende lá R$1 milhão, e aí quando você começa a somar o que você pagou, os encargos, sobrou quanto mesmo? É verdade. Aquilo ali Aqui se você pega R$1 milhão, vai ter sobrado, só tem 10% de desconto. Você vai investir mais, você vai ter rendimento melhor. Aqui talvez sobre 10. Aqui é diferente. A conta tem que ser feita diferente. Não vai sobrar 10. Não vai Você sabe por que não vai? Eu passo por isso. Porque pensa bem, você teve, no geral, no fritar dos ovos, como o senhor disse, sobrou lá 10. Mas pensa bem, olha a carga tributária, olha o rendimento, o que você vai fazer com isso? No peneirar mesmo, tu vai sobrar uns 4. Desses 10? Bem trabalhado, né? Com toda a competência, né? Isso se você tiver, sem erros, né? Sem considerar erros, eventuais sem catástrofes isso naturais, a pessoa dominando saúde pessoal e tudo mais, né?
Porque se você não tiver conhecimento do que faz, não vai sobrar quase. Não, porque aqui você consegue crescer Tem margem, né? porque você tem margem para você e o governo ele te apoia. Também não te atrapalha, Sim. vamos dizer assim, mas ele te apoia para você crescer. Por quê? As leis ambientais são muito favoráveis para o desenvolvimento do Paraguai. Entende? Então, assim, A ele te intenção é favorece desenvolver o país. totalmente. Mas desculpa, Totalmente. Fernando, mas lá no Brasil as leis são bem favoráveis ambientais também, para os outros países. Ah, sim. tá. Exatamente. Esse é o grande problema A quem nosso. precisa produzir, ele não, né? É uma Ele espécie não tem de, esse é uma espécie de apoio. contenção no Brasil que eles estão fazendo para segurar o Isso. Brasil no lugar deles, Isso. enquanto eles conseguem continuar produzindo e fazendo isso. Isso, O isso. meio ambiente brasileiro. Ou seja, o Brasil é o bode expiatório dos países É a desenvolvidos. França, daí tá Para o americano. senhor ter uma ideia da coisa absurda, no nosso sítio tem uma parte, 70% é mata. Então passa uma área de Preservação. O APP passa os fios lá de alta tensão. de alta tensão, tá? sim. Quando eu comprei, era uma capoeirinha, sempre mantida limpa, Sim, aquela sim. Copel, no Certo. caso, né? Do estadual. E foi crescendo o mato, deu um problema lá, uma árvore encostou num fio lá em cima, explodiu, deu aquela confusão. Daí, esses dias atrás, uns 15 dias, veio o pessoal da Copel avisar-nos que eles vão entrar na nossa área para fazer o levantamento das árvores que estão nascendo debaixo, para poder cortar. Como é assim? Ele falou, não, agora nós temos que medir a árvore com 5 centímetros de DAP, ou seja, no diâmetro da altura do peito, 5 centímetros de diâmetro. Cabo de vassoura. Sim. Aquilo tem que estar mapeado para ver se o Instituto Ambiental e o IBAMA deixam Libera cortar pra ou cortar. não embaixo da linha de Certo. transmissão. Só que eles já desligaram essa linha umas 10 vezes, porque quando deu o choque, caiu aquela rede última de sinal negativo, tá? Caiu no positivo, deu aquela confusão, então todos os para-raios que tinha queimaram naquelas 3 torres. Então eles têm que desligar tudo, porque é só fazer manutenção. Quanto custa para desligar uma rede Imagina uma daquela? rede daquela. E você E deixa aí- de abastecer E aí uma cidade tinha, e inteira. aí tinha três jovens, né? Biólogos da NCER, né? Igual eu formado, É. medindo a árvorezinha de 5 centímetros. Meu Nossa. Deus. E aí ele tem que medir o tamanho da árvore, que a árvore que Catalogar ela é, toda catalogar, certinho. ver se deixa cortar. Sim. Se tiver 2 araucárias lá, não vai ser cortada. Eu quero ver o que vão fazer. E aí, a araucária vai seguir crescendo? Vai seguir crescendo? Não, eu fico pensando, né? Você deve ter a árvore, você deve ter a planta macho, a planta fêmea, e agora deve ter as plantas LGBT também, de tudo quanto é tipo de... E aí esse aqui vai ser o pior de tudo, né? Essa foi boa. Veja aonde a gente está indo. Não, nós estamos caminhando Então, A loucura tá total, né? total. Mas que bom que vocês estão em terra boa aqui. O problema, Fernando, deixa eu te falar o que está acontecendo. Não sei se o senhor percebe isso, eu também. Acho que todos nós. Mas a gente vive no dia a dia com a impressão que nós estamos numa loucura total. Porque tem muita coisa insana, muitas leis, que você vê que vai de desencontro aos interesses do Naturais povo, naturais das pessoas. Coisa que já foi conquistada já há muitos anos. Exato. Vocês lembram da teoria Perdeu do a- buraco da camada de ozônio? Lembra sim, disso aí? sim. O quanto isso dominou Sim, sim, né, as redes de ensino, as políticas e quanta coisa, quanto o Brasil deixou de desenvolver por causa desse tal buraco da camada de ozônio. Ninguém nem fala mais a respeito nos dias atuais. Não, agora já caiu de Não existe. moda. Agora Sabe a que isso moda é outra já. Vamos mudando. Nos anos 70, a primeira coisa do meio ambiente que eles falaram que ia ser destruída no meio ambiente, que o mundo ia congelar. É, a teoria do congelamento, esfriamento, por causa das calotas e Isso, tudo não, mais. não aconteceu congelamento, apesar, mas veja bem, eles não são burros quando falam isso. Nos anos 70 nós tivemos a geada negra, lá em 1975. Né? Sim, lembro. Vocês mineiros ganharam dinheiro com isso, né? Foi. O café foi pra lá. Ok? São situações de clima que Claro, vão e voltam. fato, Né? Eu gosto de estudar clima, porque É. para mim Isso era. Aí eles vieram com o buraco de ozônio. Então foi medido quanto tinha de CFC, de flúor e cloro no céu, só que aqui tem um vulcão. E eles mediram aqui. De propósito, lógico. Óbvio. E o CFC é a maior sacanagem que existe no mundo. Ela ia cair essa Taxa. garantia de você produzir a patente do CFC. Então, opa, isso aí polui o mundo. Vamos
colocar um Substituir. gás de $50 por quilo na geladeira e ferra o pobre, cara. É, Claro. Sim. Tá? pode daí, né? E aí, depois disso, não congelou, a camada de ozônio não causou câncer em ninguém, porque aquilo lá ia derreter ia você. derreter as Aí pessoas. veio o derretimento das O calotas. Elinho, Laninha, né? Então, Tudo viável, então tudo assim, ó, viável. isso é bem fácil de você provar para qualquer um. O senhor pega aqui um copo d'água, coloca uma dúzia de gelo dentro, enche de água até a boca. Se ele vazar tudo para fora, então sim, eles têm razão, vai derreter e vai anudar. Você sabe que isso não acontece. É. Como agora isso também caiu por terra, porque nós estamos numa época de resfriamento global, né? Que é o Frio onde nós não tínhamos, E né? não aquecimento. não, e é o ciclo normal. Agora, qualquer coisa é mudança climática. Então, a árvore que eu cortar lá em casa Vai afetar o vai ecossistema. afetar o meio coitadinho ambiente lá na na França. França. Isso é estúpido. A preocupação Isso é deles estúpido. é com os franceses ou com os europeus. então nós- O povo brasileiro mesmo que precisa plantar, vamos dizer assim, para tratar a família. Essas ONGs que tem aqui na Amazônia, por que elas não estão no Nordeste? Onde precisa de gente para investir. Então, ali, Eles são parece pesquisadores que- disfarçados, são investigadores, são cientistas. são gente- Eles estão ali para roubar as riquezas. Na verdade, eu falei pro Edmilson. Da comunidade de Naranjal, ele agarrou uma comunidade de 91 mil hectares de terra para colonizar. Nossa, É chão, né? 91 mil hectares de terra. É um pouquinho, né? É a cidade onde eu nasci, sabe? A minha família então poderia ir para lá, fazer as apresentações e chamar, que nem eles falavam, os caras achavam que eu era tudo louco, Fernando. Só que ele era um visionário, ele é um homem empreendedor. Por isso, graças a ele que nós estamos aqui hoje. No Paraguai. sempre tem um que... Não, E houve essa esse- influência dele para vocês, Nossa, nesse sentido para nós de... foi muito importante, porque se a minha família não tivesse tomado essa coragem de sair de lá, que estava numa situação difícil lá no Brasil, e vindo para cá, hoje o que seria? Né? Então o Conseguiu Paraguai mudar está a na situação. segunda oportunidade agora. Sim. Diz que nunca tem a segunda chance, mas aqui tem a segunda chance de você fazer ainda Recomeçar, uma né? migração, sabe? Verdade, para E fazer dinheiro. É porque o que acontece? A gente tem sempre na cabeça da minha geração, Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. E hoje, para quem as coisas nós estamos sabendo, da decadência, infelizmente, né, essas leis que nós conversando aí, eles não querem mais isso lá. E os americanos, assim, E hoje não é mais igual antigamente. Não, e os americanos são muito. Eles não aceitam nós, para eles, nós não, latinos hoje, são como se fosse, sabe? É tipo um mexicano. Dentro do Brasil mesmo, teve Eles não querem nós lá. o período que o Nordeste ia muito para São Paulo, né? Na época da industrialização. E o que aconteceu? Eles conseguiram montar a indústria lá no Nordeste, eu conheço lá, Recife, Pernambuco, Alagoas, e acabou um pouco esse negócio, né? De ter que migrar para São Paulo para viver uma vida melhor, não é? Ia lá Porque para os viver produtos sofrido. saíam de São Paulo, É. com a mão de obra deles, eles levavam a mão de obra, fabricavam, e o produto já ia pronto para lá. Ou não, eles montaram e fábrica lá. Ó, eu vou contar um pouquinho da história para vocês assim. Só para vocês verem como aqui tem oportunidade de vocês ganhar dinheiro. É um pouco da história, que é longa. Por exemplo, o nosso país aqui, ele produz grãos. Sim. Todos os tipos de grão que você imaginar. Todos os tipos. E produz super bem. Sim. Produz com taxas incríveis. O potencial de produção é muito grande. A terra é boa, o clima é favorável, sabe? As leis, nem falar das leis. É. Que só ali tu já tem um Por exemplo, eu estou vindo aqui, eu já estou conhecendo ele lá no setor imobiliário, já conheço o Rodrigo. Ele também chegou hoje aqui, então estamos tudo. Mas qualquer informação ligada a qualquer coisa, isso é muito importante para quem está vindo, você está entendendo? Sim. Porque esse negócio que você falou sobre, o senhor falou sobre o disco, já botou na cabeça lá. Então, Isso é só uma ideia. Porque se você tiver um Tem pezinho- 10 para dar para ele falar, tá louco, Fernando. alguém chegando com algum capital, com alguma intenção, com algum conhecimento, se ele tiver um pezinho de alguma coisa para dar um suporte para ele aqui, Dá dó você ver um empresário, um empreendedor com tanto potencial e capacidade. São vários, são exemplos. É, O Brasil matão. morrendo, os caras estão morrendo financeiramente. não, eles não querem empresário lá, investidor lá, eles não querem. Só que assim, aquele que tiver, eu sempre falo aquele porque você tem que ter coragem. Sim. Né? Que nem eu falo, eu já valorizo vocês que vocês já tiveram a coragem de vir para o Deram esse Paraguai. passo. Porque assim, talvez vocês nunca tinham conhecido o Paraguai antes, não sei se já tinham vindo antes,
ou talvez tivessem vindo até a região de fronteira. Aquela imagem superficial, Outra história. Agora, quando a pessoa começa a recorrer o abriu o Paraguai, começa a andar, viajar por esse lugar aqui, a pessoa fala, mas, meu Deus do céu, por que eu não vim aqui há 30 anos atrás? Sim. Eu ia ter feito fortuna. Ainda, eu sempre falo, o Paraguai está na segunda migração agora. Sim. A primeira aconteceu na década de 80, onde a minha família veio para cá. Minha família veio em 74. Em 74, isso aqui era tudo mato. Isso aqui era, eles tiveram que vir para cá Desbravou mesmo. desbravar. Não existia recurso, não tinha estrada, não tinha saúde, não tinha recurso nenhum. Não tinha tecnologia, não tinha um celular, não tinha nada nós tínhamos, né? Então, nessa época foi a primeira migração. Sim. Daí depois deu um tempo que se estabeleceu, se estagnou, né? Porque daí o que aconteceu? Aí caiu. Pessoal, vou deixar para vocês agora algumas imagens dos implementos agrícolas que o seu Marcelo lá de Matão, São Paulo, ele desenvolve, tá? Então fica aí as imagens, de repente se você tiver interesse nos produtos dele aí no Brasil, ou se de repente através desse vídeo você pode ser o empresário anjo do Marcelo. Assessoria Paraguai Segunda Pátria. Podemos ajudá-lo com sua documentação paraguaia, estudo de viabilidade de negócios, assessorá-lo na aquisição do seu imóvel urbano ou rural. Contamos também com assessoria jurídica, além da criação de projetos para mineradora de Bitcoin. Para isso, contamos com uma equipe multidisciplinar, onde atuam empresários do ramo imobiliário, advogados, técnicos em diversas áreas, além de estarmos ligados à Câmara do Comércio de Alto Paraná, onde você poderá se contactar e fazer parcerias muito produtivas.